No passado, era o radioamador que fazia a comunicação nas áreas sem comunicação, em regiões distantes do Paraná. O telefone não funcionava, por exemplo, até metade dos anos 60, principalmente. Aí muitas empresas usavam o radioamador. O radioamador hoje, será que tem sentido ainda, numa época em que nós temos a internet e a comunicação mundial? Uma notícia no Jornal Nacional recente pode dar uma resposta. Veja, um pescador se perdeu no litoral do Paraná com o seu barquinho, e, através do rádio, deu a seguinte mensagem: eu não sei ligar o barco, eu não sei fazer nada, eu não sei o que fazer, por favor, Jesus, me ajuda, me ajuda. Aí, isso foi ouvido por um radioamador de nome Darcy Gonçalves, que mora em Curitiba. Ele achou que se tratava de uma brincadeira, mas a partir disso, ele identificou e ajudou na salvação desse cidadão perdido no meio do mar. Nós vamos saber mais sobre este assunto com o engenheiro eletrônico João Juberi. Ele é vice-presidente da Liga de Amadores Brasileiro de Rádios, que tem a sua sede aqui também no Paraná. João Juberi, bom dia, João. Bom dia aos ouvintes. Quer dizer, então, que nós podemos concluir que o radioamador ainda tem um sentido hoje, e ao contrário do que parece. Olha, por mais que exista a evolução da tecnologia, o radioamador sempre vai ser uma coisa que nunca vai deixar de existir. Eu vi, por exemplo, aqui no litoral, veja se então bate com o que você está falando. Ele disse, o cidadão aí na televisão esses dias, quando deu a tragédia aqui no litoral, quando tudo parou, o radioamador, através de bateria, continuava funcionando e dando informações para as pessoas ali na região. A coisa é tão interessante, Vili, que hoje o pessoal diz, principalmente lá na Labre, quando eles vão fazer o curso para serem certificados para operadores de rádio, eles dizem que o código Morse tem que ser extinto. Mas hoje, veja bem, quando nada funciona, a única coisa que funciona é o código Morse. Pode ser feito com uma lanterna. E quem de vocês, ouvintes, não sabem hoje qual que é o código SOS? É o 3 pontos, 3 pontos. Todo mundo sabe. Que você, por exemplo, perdido na Serra do Mar com uma lanterna, se você fizesse sinal, você está fazendo pedido de socorro. Não, quando dá terremoto, aí o pessoal manda, batendo a pedra lá embaixo, o pessoal acha. Quer dizer, a possibilidade é muito grande de você saber, usando essa tecnologia, que é muito antiga, ainda é presente na vida de hoje. Repita novamente, como é que se pede socorro? É 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. Seria então 3 batidas curtas? De. 3 batidas curtas, isso. 3 longas, 3 curtas. Vale para luz, vale para som, vale para rádio. Qualquer coisa que você possa fazer, com bandeira, com o que quiser. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é o seguinte, que por mais que a tecnologia avance, ela sempre vai ser agregada às melhorias para melhorar a condição do radioamador. Agora, a curiosidade fica no seguinte sentido: qual era o grande prazer do radioamador? Encontrar alguém bem distante, aquela procura, coloca antena, aumenta a potência do rádio e você consegue falar com alguém lá do outro lado do planeta. No momento que isso se quebrou, porque na internet você consegue sem dificuldade, continua existindo esse prazer da busca do que está distante? Mas sem dúvida. Hoje em dia, a maior glória do radioamador é mostrar os cartõezinhos que a gente recebe das pessoas, dos contatos que a gente faz, que é o cartão QSL, que vem certificado porque vem via Labre. A própria Labre certifica isso e manda para o outro lado do mundo, para as pessoas que você conseguiu fazer o contato. Então isso, hoje em dia existe sempre existiu competições para ver quem que faz mais contatos. O Exército Brasileiro recentemente fez aqui o concurso verde e amarelo. Quer dizer, tem um monte de coisa ainda que o radioamadorismo está presente. E o radioamador, o que é que mudou? O que é que ficou mais sofisticado com a inovação tecnológica? O que facilitou a vida do radioamador? Isso aí é uma coisa muito interessante, porque antigamente o radioamador entrava para ser radioamador, ele na verdade era um experimentador. Ele mesmo fazia seu equipamento, ele mesmo fazia sua antena, então ele experimentava e conseguia colocar no ar sua estação. Hoje em dia, com o barateamento dos equipamentos, com a miniaturização, como nós já falamos aqui na última entrevista, é muito disseminado o uso de equipamentos, inclusive por pessoas não habilitadas. E antigamente isso é um detalhe interessante, porque até o golpe militar,
isso era liberado nas fazendas, todo lugar aí pelo interior se usava, as pessoas tinham um rádio amador e era uma utilização livre. Depois foi, principalmente com medo da utilização, através da guerrilha e coisa parecida, houve uma restrição muito grande no Brasil. Hoje continua havendo essa exigência, não é qualquer... Temos um convênio com a Anatel, e a Anatel que dá o COER, que é o Certificado de Operação de Rádio, depois que a pessoa submete a uma prova. E essa prova é dividida em 3 classes, classe C, classe B e classe A. Então, você pode, dependendo da tua condição, entrar em qualquer uma delas. A partir da classe B, é exigido para esse indivíduo que quer entrar a manipulação, quer dizer, ele vai ter que usar o CW, que a gente chama que é a telegrafia. Tem que saber telegrafia, código Morse, para entrar na classe B. Senão ele não entra, senão ele é obrigado a entrar na classe B. Na classe C, onde ele faz só legislação, radioeletricidade. E daí ele fica bastante limitado, o rádio amador daí... Isso aí é feito para delimitar faixas de uso de frequência, certo? Então a Anatel dispõe uma faixa de uso de frequência em HF, em VHF, que nós somos obrigados a usar e permanecer naquela faixa de frequência. Por que antigamente no rádio de ondas curtas você ia trocar de estação e ficava ouvindo conversa aleatoriamente? Você ouvia conversa rádio amadores? Parece que hoje não tem mais essa facilidade. É que na verdade hoje em dia os rádios eles já são mais restritos. Eles são mais, como a tecnologia avançou, então fica mais fácil de você fazer um rádio mais seletivo para rádios comerciais. Mas hoje em dia também tem rádios, dependendo da situação, que você pode sintonizar os 40 metros, 7.000 MHz, você pode sintonizar até a rádio amador, polícia, bombeiro, você pode entrar em qualquer faixa. Nós, rádio amador, temos permissão para ouvir qualquer tipo de frequência. Você, João Jubiri, já foi no passado o que se chamava na época do DX, que era um hobby do passado, ouvir rádios distantes. Nós tínhamos antigamente, quase todos os países mais desenvolvidos transmitiam para o Brasil em português determinados horários. Continua existindo hoje ainda? Você acha que tem esse encanto ainda? Você tem ainda esse encanto pela busca de rádios estrangeiras ou isso acabou? De novo, por mais que pareça estranho, hoje em dia existe um monte de gente que ainda, até hoje, escuta rádio. Tem o prazer de ouvir rádio. É porque hoje está fácil na internet. Você pega aquela emissora com som local se você vai pela internet. E tem gente que tem o prazer de procurar na transmissão. Mas onde está o teu hobby? Onde está o prazer? Onde está aquela satisfação de você montar o teu equipamento e conseguir fazer com que ele funcione? Entendeu? Então, tem que ter pessoas... as pessoas que procuram ser radioamador hoje, elas são um pouco diferentes daquelas pessoas que procuravam ser radioamador antes. Porque antes você era um experimentador, você conseguia fazer seu rádio, você conseguia fazer a sua antena. Hoje não, hoje você faz só a sua antena, você não consegue fazer seu rádio mais. Porque já é muito difícil. Porque é muito mais barato, por $100 você compra um radinho no Paraguai e consegue operar sem problema nenhum. E a poluição eletromagnética? Porque antigamente você ouvia em Curitiba com facilidade emissoras de qualquer ponto do planeta. E hoje você tem um zumbidão quando liga um rádio de ondas curtas. Esse é o grande problema da poluição eletromagnética. Tanto é que hoje existe o espectro usado está muito limitado a nossa situação. Tanto é que o que eu gostaria que todos entendessem é que nós, radioamadores, temos que nos unir cada vez mais para preservar a nossa faixa de frequência. Porque o comércio, o próprio governo, eles tentam utilizar o máximo de faixas de frequência. Então, se a gente não se unir e não procurar defender nosso espectro de radiofrequência, nós vamos acabando perdendo essas faixas. Então, por isso que nós temos que divulgar e temos que dizer também que antes de 88 estava na Constituição que o radioamador era uma reserva estratégica de segurança brasileira. Agora mudou. E agora, por exemplo, nós fazemos parte do voluntariado que existem, por exemplo, no governo federal existe a rede de emergência de radioamadores, certo? Rede Nacional de Emergência de Radioamadores. No Paraná foi criada uma rede específica, que é a Rede Estadual de Emergência de Radioamadores. Mas tudo isso é feito para auxiliar
na comunicação, como aconteceu em Morretes, como aconteceu em Santa Catarina, que até o Exército Brasileiro, o governo, a Secretaria de Segurança, o bombeiro, usam a nossa comunicação, porque nós temos aqui nos morros mais altos aqui da Serra do Mar, nós temos repetidoras, e essas repetidoras têm uma abrangência enorme, chegam ao Rio Grande do Sul, São Paulo, então isso é um negócio fantástico, você consegue falar com o pessoal, tá? E outra coisa mais interessante que às vezes as pessoas não conseguem conceber, é que a internet, ao invés de afastar, ela está unindo, porque se você hoje for para Roma e tiver um rádio de bolsa, um HT, e ele ligado, eu posso te achar lá. Pela internet tem o Echolink, que todos os radioamadores habilitados têm a possibilidade de entrar nesse Echolink e acionar qualquer repetidora do mundo, entendeu? E pegar uma pessoa que esteja no automóvel, esteja passeando. Então não tem jeito mais de você dizer que a internet afasta o radioamador. A internet aglutina e traz mais uma complementação. Falando em radioamadorismo, nosso ouvinte aqui que dá o prefixo, mas não o nome, o PU5WDM, lembrando que houve ajuda na queda do edifício de Guaratuba, todo conduzido por radioamadores, isso já há bastante tempo, quando houve a queda lá de um grande edifício, com muitas vítimas. Nós estamos falando aqui com o João Juberi, ele é engenheiro eletrônico e preside a Liga dos Amadores Brasileiros de Radioemissão, ou os radioamadores aqui para o Paraná, e está falando aqui um pouco mais sobre essa atividade. Como é que é a questão do idioma, João? Como é que você se vira, por exemplo, que encontra alguém num lugar distante, na Arábia, vamos dizer? E aí, como é que se comunica? Em inglês? Na verdade é o seguinte, é só uma correção. Esse ano eu sou o conselheiro. O ano que vem vou ser o vice-presidente, não é o presidente. Ah, sim. O presidente tem um outro... o presidente, nós estamos fazendo uma parceria, presidente e vice-presidente, aí para ver se melhora a divulgação da nossa entidade. Mas... hoje em dia, sempre houve essa comunicação internacional via rádio e nós nunca tivemos problemas porque nós temos códigos especiais. Temos o código Q, por exemplo, que é o QRV, que é tudo bem, o QTH, que é o local onde a pessoa está. Então, vários tipos de código, onde você pode simplesmente, através desses códigos, fazer a comunicação. Indicar o sinal que você está recebendo, o sinal, a inteligibilidade que você está tendo da comunicação, né? Isso falando em fonia, né? Aí em telegrafia fica fácil, porque daí você manda e o alfabeto e a pessoa lá entende sem problema nenhum. Isso não é empecilho. E o que é que faz normalmente no seu momento de lazer o radioamador? Ele procura outros distantes ou ele conversa com aqueles já que conhece? Como é que é a rotina dele? Olha, Billy, a partir do ano que vem, na vice-presidência, eu pretendo fazer mensalmente uma palestra para informar os nossos radioamadores, porque, na verdade, está existindo em toda a categoria. Você estava falando agora com o rapaz falando sobre o Google News aí, então ele falou numa coisa muito importante, que era a cultura. Então a cultura é uma coisa importantíssima, porque nós queremos disseminar a cultura de radioamadorismo no Paraná e no Brasil de forma mais objetiva, porque nós estamos felizmente tendo muitas pessoas procurando radioamadorismo, mas nós temos que instruir essas pessoas, porque apesar de ser um hobby, tá? Ser um lazer, você fazer a comunicação, e também não é uma maneira para você falar o que você quer. Você, logicamente, tem que ter um respeito à legislação, e essa legislação preconiza que você não pode falar em coisas comerciais, em religião, política, palavras que não sejam adequadas também à comunicação. E isso, infelizmente, em né? Você vê aí na internet, internet é uma loucura, porque até o português, né? Outro dia eu vi, o cara mandou um negócio com casa, com KSA, eu fiquei tem outro chocado, vocabulário rapaz. agora, e também apelam para o vocabulário, pro exatamente, então nós queremos preservar a língua portuguesa dentro do possível. No radioamador.